E agora eu vou te mostrar rapidamente com fatos quem são os personagens mais fortes de Shingeki no Kyojin. E olha, eu tenho certeza que você vai se surpreender. Já não é a primeira vez que falamos aqui no canal sobre os titãs e os seus usuários. Eu fiz um vídeo com uma lista completa de todos os titãs e também um vídeo separado para cada um deles. E os links você encontra nas telas finais desse vídeo. Quando você terminar esse vídeo você pode ver os outros. E agora fazemos uma comparação dos poderes dos personagens em geral como um todo, eles sendo titãs ou não. E começamos com o Zeke Yeager, que é um descendente da família real e que possui o titã bestial. O Tom, o antigo portador do titã bestial, mas ele nem sequer foi levado a combate, já que ele tinha uma forma de carneiro, ele não servia para as guerras. E Tom era especializado em pesquisas de titanologia, a ciência dos titãs. Ele ficava focado apenas em experimentos científicos. Em contrapartida, Zeke era uma história totalmente diferente. Um exemplo disso é que se diz, ou melhor, se dizia que o titã colossal era o deus da destruição, sendo o titã mais poderoso de todos. Mas com Bertholdt e a sua personalidade, esse posto foi perdido para Zeke Yeager, e ele foi considerado o guerreiro de Marley mais poderoso de todos os tempos, com o seu titã bestial, com seus longos braços e a sua poderosa capacidade de arremesso. Zeke foi capaz de utilizar todos os poderes e habilidades do titã bestial ao máximo, fazendo das suas habilidades de lançamento um ataque extremamente letal, tendo vencido o titã encouraçado de Reiner aparentemente sem muitas dificuldades. Além da sua descendência real, que pode fazer com que ele controle os titãs e torne humanos que ingeriram o seu fluido espinhal titãs puros, tendo um certo controle sobre eles. Apesar de não ser um controle perfeito sobre os titãs puros, já é um fato bem impressionante, já que ele pôde até mesmo fazer os titãs se moverem à noite, uma coisa que normalmente eles não fazem. E se essas habilidades já fossem pouco, o Zeke também é extremamente inteligente, uma inteligência que mostrou ser acima da média da maioria das pessoas em toda a história. E por causa de todas essas vantagens, Zeke Yeager ganhou essa posição nessa classificação. Seguimos com Armin, que agora possui o titã colossal. Joel, mas você tá louco, o Armin nessa posição? Ele está nessa posição não somente por causa de força, mas também por causa da sua habilidade mental, que em um combate real faz ele ficar acima de muitas pessoas. Armin é a mente por trás de alguma das façanhas mais reconhecidas em toda a história de Shingeki no Kyojin. Foi ele que conseguiu descobrir, antes de todo mundo, que Annie era um titã. E foi ele também que desenvolveu o plano para derrotar o portador anterior do titã colossal, o Bertholdt. Apesar da sua personalidade tímida, Armin sempre foi excelente em tomar decisões rápidas, eficazes e no momento certo. E ele nunca demonstrou insegurança ou fraqueza quando o assunto era tomar uma decisão rápida, e a maioria dos seus planos e estratégias tiveram sucesso. E ao que diz respeito a Zeke, Armin está praticamente no mesmo nível. Se você me perguntar qual dos dois é o mais inteligente, neste momento realmente isso não tem resposta. Ambos estiveram em situações extremamente complicadas e para os outros impossíveis de solucionar, e eles saíram ilesos. Então é simplesmente muito difícil dizer qual dos dois é mais inteligente. Se você tem um palpite, uma opinião ou alguma cena que demonstre qual dos dois é mais inteligente, deixa lá nos comentários. E devemos reconhecer que Armin era a mente superior por cima de todos os cadetes do Esquadrão 104. E quando o assunto era tomar decisões ou formar estratégias, ele estava acima até mesmo de seus superiores experientes e acostumados com o combate. E Zeke, não só com o sangue real, mas também com a sua inteligência, conseguiu usar todas as possibilidades do titã bestial. Da mesma forma, a mente superior de Armin pode usar todas as habilidades do titã colossal na sua totalidade. O único ponto fraco de Armin sempre foi a sua falta de habilidade em combate. E agora, com o titã colossal à sua disposição, esse é o complemento perfeito para torná-lo um guerreiro extremamente poderoso. E o titã colossal, sendo conhecido como o deus da guerra, compensa aquela deficiência de combate que o Armin tinha. E devido a todos esses fatos, o Armin está nessa posição. Continuamos as classificações agora com Lara Tybor, a portadora do Titã Martelo de Guerra.
E este foi o último dos titãs originais que nós conhecemos. Ele é o que contava com o maior arsenal de possibilidades para a batalha, podendo materializar praticamente todo tipo de coisa. Estacas gigantes do tamanho de uma torre, estacas pequenas que podem prender e atrapalhar o adversário no chão, marretas e até arco e flecha. E definitivamente é um titã muito poderoso. Só que não importa quanta força ou quanto poder um titã tenha se o seu usuário não sabe como controlá-lo. Mesmo assim, mesmo Lara mostrando que não é uma usuária muito habilidosa de titã, o titã de ataque não teve chance contra ela quando ela arrancou as partes que estavam endurecidas do seu corpo com um golpe que quase matou Eren, e eles só venceram porque quem chegou foi Mikasa e as suas lanças trovão extremamente poderosas. E além disso, a única forma de vencer o usuário definitivamente era rompendo o cristal onde ela estava segura e cristalizada. Sendo assim, Eren precisou da mandíbula do Titã Mandíbula, sendo necessário um Ackerman e mais de um Titã original para derrotar Lara e o seu Titã Martelo de Guerra. De acordo com o nível de habilidade e experiência no uso de Titã de Lara Tybor, eu a coloco nessa posição. Continuando, chegamos em Mikasa Ackerman, a responsável de que Eren continue com vida ou não. Como você já sabe, os Ackermans são experimentos do uso do líquido de titãs em pessoas não eldianas. Caso você ainda não saiba, tem um vídeo aí no card onde eu explico tudo sobre a origem dos Ackermans. Em resumo, os Ackermans são um povo criado para defender a realeza, tão fortes quanto um titã original. E voltando a falar de Mikasa, desde pequena ela foi muito habilidosa, a ponto de conseguir eliminar um adulto quando Eren estava em perigo. Não somente isso, mas Mikasa mostrou muitas vezes que é extremamente forte. Como por exemplo, no Esquadrão 104, que haviam várias pessoas com titãs originais. Eren, Reiner, Annie e Bertholdt. E Mikasa ficava à frente de todos praticamente em tudo. Tanto que aqueles que tinham titãs originais ficavam em quarto, quinto, sexto lugar e assim sucessivamente. E é errado pensar que aqueles que já possuíam titãs originais como Annie, Reiner e Bertholdt não tinham vantagem física porque estavam na sua forma humana. Eles foram treinados como guerreiros e como soldados desde criança em técnicas de luta, de combate corpo a corpo e principalmente ser um portador de titã original mesmo sem a sua transformação te deixa mais forte. Reiner mostrou isso quando levantou em suas costas um titã de 3 metros, que pesava facilmente mais de 100 quilos. De algum modo, os poderes de titã os beneficiam. E quem estava vendo pela primeira vez, com certeza notou que estava acontecendo alguma coisa fora do normal. Não é comum ver uma adolescente arremessando um homem bem maior que ela a uma distância tão grande. E além disso, Mikasa foi heroína em várias situações, incluindo várias delas salvando Eren. E na tropa de exploração, Mikasa foi a mais habilidosa desde o início. E ela somente foi superada por Levi. Foi ela que evitou que a titã Annie escapasse enquanto essa escalava pelas muralhas. Salvou o Eren do poderoso titã Martelo de Guerra e a seguir o ajudou a vencer o titã Mandíbula, vencendo assim uma mini guerra no território dos adversários e salvando o protagonista que não teria vencido se não fosse com a ajuda dela. E por causa de todos esses fatos, ela fica nessa posição. Continuamos com a personificação do poder humano, o ser humano mais poderoso de toda a série, o terror dos titãs, Levi Ackerman. Este é o combatente mais habilidoso que a gente já viu em todo o Shingeki no Kyojin. Ele é capaz de acabar com qualquer oponente, sendo ele humano ou titã. Tudo o que se opõe a Levi Ackerman é simplesmente vencido. Levi Ackerman é um personagem tão poderoso que os fãs costumam dizer que as muralhas foram criadas para proteger os titãs do Levi. Isso não está totalmente errado, já que Levi venceu praticamente todos os oponentes que estiveram de frente a ele, vencendo a titã fêmea sozinho e vencendo Zeke com todo o seu poderoso titã e as suas habilidades de sangue real. Nomeado o combatente mais forte de Marley, Zeke tem medo de Levi. No momento que Pieck salvou Zeke,
das mãos de Levi. Levi só não matou Zeke ali naquele momento porque queria extrair informações. E Zeke disse que jamais gostaria de se encontrar com Levi novamente. Quando a gente se dá conta que Zeke é um guerreiro tão poderoso que poderia vencer vários titãs originais juntos, e mesmo assim ele não conseguiu fazer nada com Levi. E agora vocês vão entender porque Levi não está em uma posição mais alta. Prosseguimos essa lista com Rhodreis, o inesperado titã puro nessa lista que tem 120 metros. Eu não ficaria nem um pouco impressionado se você não entendesse o que esse personagem está fazendo aqui nessa lista. Mas depois dos detalhes que eu vou te apresentar, você vai entender o que ele está fazendo aqui. Este titã é uma gigantesca massa de poder, praticamente imparável. E ele se arrastava com toda a sua determinação em direção às muralhas. Mas antes de continuarmos, vamos fazer uma pequena comparação. O Titã Colossal tem 60 metros e é o maior dos titãs originais, tendo assim um poder destrutivo muito grande, e sendo nomeado por Marley como o Deus da Destruição, devido às suas habilidades, o seu calor e o seu tamanho. O Titã de Rhodreis tem exatamente o dobro do tamanho e o dobro do calor. Quando o Titã Colossal solta a sua fumaça, que pode atrasar ou matar os seus inimigos dependendo da distância, ele fica mais magro e também ele tem que ficar parado enquanto ele está soltando essa fumaça. O Titã do Rhodreis solta essa fumaça o tempo todo sem perder carne. Ele não diminui e nem muda de tamanho, ele exala a fumaça com o dobro da temperatura o tempo todo. Sendo que quando o vento virou e parte da fumaça chegou perto dos soldados que estavam em cima da muralha, eles tiveram que se molhar com água para não se queimarem, devido à temperatura absurda do vapor que saía desse titã. Outro diferencial é que os titãs puros, ao tomarem tiros de canhões, sofrem ferimentos graves. Eles conseguem se regenerar e não morrem com os tiros de canhão, a não ser que acertem na nuca, mas causam danos, podem pará-los, podem furá-los, podem feri-los de alguma forma. Porém, o Titã do Rhodreis mostrou uma dureza de pele inacreditável para um titã puro, que os canhões nem atirando de muito perto conseguiam fazer o mínimo dano. Os soldados chegaram a falar que os canhões estavam afetando ele como picadas de inseto. Esse titã tem tanto calor saindo dele que ele arde em chamas toda a floresta por onde ele passa. Resultando que esse titã, sendo o dobro do tamanho do Titã Colossal e tendo uma liberação de calor extremamente absurda, se torna um inimigo muito difícil de ser enfrentado. Para a tropa de exploração ou para soldados normais, é impossível se aproximar desse titã. E sendo assim, os Ackermans não teriam nenhuma possibilidade de chegar perto desse titã, muito menos de vencê-lo. De forma que esse titã só pôde ser vencido com um plano muito complexo, onde eles fizeram uma aposta, de que por ele estar arrastando a cara no chão, ele não teria rosto e não teria tempo para regenerar. Assim eles conseguiriam lançar os barris de pólvora, usando o titã de ataque dentro da boca dele, porque corpo a corpo, nem mesmo o titã de ataque teria a mínima chance de lutar contra esse titã. E assim, os explosivos destruíram a nuca desse titã e devido ao seu tamanho gigantesco, o Rhodreis ainda teve que ser cortado ao meio por sua filha Historia. Entre todos os titãs puros de Shingeki no Kyojin, esse foi o primeiro mostrado para nós que o humano estava na nuca. E assim que a Historia o cortou, ela teve um flashback e várias memórias, várias lembranças de outras pessoas passaram pela cabeça dela. E existem várias possíveis explicações para o tamanho descomunal e o poder fora do comum desse titã. Algumas delas são que Rhodreis tem sangue real, que Rhodreis estava com a coluna quebrada e isso impactou na sua transformação, e também existe a teoria de que o líquido que o Rhodreis bebeu era do próprio titã fundador. E também que podem haver variações se o líquido é consumido pela injeção ou comido. Rhodreis molhou a língua no líquido de titã e talvez isso cause alguma reação diferente. O titã de Rhodreis pode sim ter muitos defeitos, mas em questão de força, ele ocupa uma alta posição e é por isso que ele está nesse lugar. E agora vem um dos personagens mais famosos das lendas e um dos mais importantes, o criador das muralhas, o rei 145º Karl Fritz. O que esse rei fez foi totalmente impressionante, tendo do lado dele uma das maiores forças do mundo. São dezenas de milhares de titãs colossais que têm o domínio completo sobre a cristalização e endurecimento de titãs.
a ponto desses titãs conseguirem criar as muralhas. Além de ter o controle total sobre o titã fundador, o controle sobre a manipulação das memórias, apagar as memórias de um povo todo. O rei Karlfritz tinha à sua disposição a maior arma que o mundo titã já viu. E o mais incrível é que o estrondo foi ele que criou. Tendo mudado completamente uma era, o rei Karlfritz foi forte o suficiente para manter o seu legado por várias e várias gerações depois dele. Os portadores do titã fundador já recebiam o titã do rei Karlfritz com a ordem de pacifismo e simplesmente obedeciam. O rei Karlfritz podia criar e controlar titãs como ele quisesse. E podemos ver que desde a existência do rei Karlfritz, ele está influenciando o mundo de Shingeki no Kyojin até os dias atuais. A arma da sua criação, o tremor de terra, o estrondo, que envolve o ataque de muitos titãs colossais, foi a maior e mais poderosa de todas as armas que já existiram até hoje. E é atrás disso que Marley está. Marley diz equivocadamente que quer recuperar o poder do fundador, sendo que o poder do fundador nunca foi deles. E eles querem, com esse tremendo poder, subjugar o mundo todo a seus pés. Um personagem que a determinação atravessou muitas eras, e é por isso que ele está nessa posição. Em terceiro lugar temos Eren Yeager, o nosso protagonista que atualmente tem o titã fundador, o titã de ataque e o titã martelo de guerra. Um personagem com um desenvolvimento único que começou como um menino chorão e se tornou um adolescente que só buscava por vingança. Se tornou um homem calmo e maduro que tem planos de destruição em massa. Com esses 3 titãs à sua disposição, Eren se tornou um dos portadores de titãs mais poderosos que já existiu, mostrando que consegue lutar contra 3 titãs originais ao mesmo tempo sem muitas dificuldades, contra 2 dos titãs mais rápidos que são o quadrúpede e o mandíbula, e contra o encouraçado, que é o mais resistente de todos os titãs. Se pararmos para pensar que Eren conseguiu deter, segurar e praticamente vencer 3 titãs originais treinados no uso de titã, por um governo experiente como o governo de Marley no uso de titãs, isso é um fato extremamente inacreditável. Eren se tornou um usuário de titã muito habilidoso. E muito provavelmente você que está me assistindo conhece os poderes e habilidades de Eren, mas se você quer ver detalhadamente uma análise sobre eles, o link está no card. Eu só não vou me alongar muito nesse vídeo nos poderes e habilidades do Eren para explicar por que ele está nessa posição. E em segundo lugar temos Ymir Fritz. E sim, eu sei o que você está pensando. Existe um personagem mais poderoso que ela. Ymir Fritz é a primeira personagem conhecida que detém o poder dos titãs. Ela também construiu cidades, estradas e pontes. Ela dominou tudo, ela venceu todos os exércitos e ela tinha todo o poder dos 9 titãs. Ymir Fritz era capaz de fazer qualquer coisa e foi considerada pelo exército de Marley como um demônio. Ao mesmo tempo, era considerada pelo povo eldiano uma deusa. Ymir, sem dúvidas, foi a humana mais poderosa até o momento de toda a história de Shingeki no Kyojin. E Ymir está eternizada na coordenada como o símbolo máximo da construção do poder dos titãs. No mundo da consciência, onde os usuários de titãs se encontram pelo poder do titã fundador, a imagem de Ymir é mostrada. Ela ficou nesse mundo sendo simbolizada realmente como uma deusa. Ymir se sobressai sobre todos os usuários de titã que já existiram, sendo assim a mais poderosa entre eles. E por isso ela é a segunda personagem mais poderosa de todo o Shingeki no Kyojin. O último lugar dessa lista, o personagem mais poderoso de todos, ainda é um mistério, porque não sabemos exatamente o seu nome, mas ele foi citado várias vezes. Em alguns lugares ele era citado como Deus, em outros lugares ele era citado como origem e fonte de toda a vida e matéria que existe. Um parasita, uma simbiose, um alienígena, um ser vivo ainda não definido que concedeu todos os poderes que existem no mundo de Shingeki no Kyojin, a origem de toda a existência dos titãs. Esse ser vivo que agarrou nas costas de Ymir e deu para ela o poder que ela teve e criou todo o legado que existe na história de Shingeki no Kyojin é o personagem mais poderoso de toda a série.
Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, ele apareceu poucas vezes no mangá, mas já dá pra ter noção que a força e o poder dele são coisas assustadoras. Enquanto a Titã quadrúpede, o Titã encouraçado e a Titã fêmea tentam ao menos segurá-lo, eles não conseguem fazer nada, como se fossem pequenas crianças à volta dele. E ele deu um golpe com um dos seus tentáculos no Titã encouraçado, nocauteando ele com uma força inacreditável. Ele mostrou uma de suas habilidades, que é lançar um gás que transforma automaticamente Eldianos em titãs puros, criando assim um exército do nada. E se esse ser consegue dar a outras pessoas o poder que ele deu a Ymir, ele sem dúvidas é mais poderoso não só que os personagens de Shingeki no Kyojin, como mais poderoso do que muitos personagens de vários animes. Sua força ainda não foi exatamente definida, mas já chegou em um nível extremamente absurdo. A criatura que foi conhecida por toda a história, que é contada nos livros antigos como a lenda do demônio que conheceu a menina. Pregado por alguns povos como algo maligno e por outros como o próprio Deus, esse ser, de onde se origina todo o poder, é, sem sombra de dúvidas, o topo dessa lista. E agora chegou a sua hora de comentar aí e dizer se você concorda ou não com essa lista. Se tem alguma adição, vai lá nos comentários. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui, compartilhe esse vídeo e até a próxima.